Florestan Fernandes, o intérprete do Brasil, explorou e mostrou para o país os problemas sociais que possuía, como por exemplo o racismo. Ele era e é um grande nome na sociologia brasileira. Nasceu em 1920 em São Paulo e morreu em 1995, também em São Paulo. Nasceu pobre, a nível de depender dos outros para se alimentar e teve que largar a escola para trabalhar. Filho de uma portuguesa chamada Maria, imigrante, pobre, cria o filho no cortiço, mas recebe a ajuda de um taxista, que ajudava todo mundo, e o nome de seu filho foi uma homenagem a esse taxista. Ela era analfabeta, mas sempre influenciava o filho a ler. O Florestan Fernandes, acaba largando os estudos no 4º ano para trabalhar para sobreviver engraxando sapatos. Ele precisava ajudar a mãe, que era somente uma diarista. Meio que praticamente ele perde a infância. Mas com 17 anos ele volta a estudar, mas volta de onde ele parou. Faz um supletivo. Ele foi um incentivo. Mesmo saindo dos estudos, voltou e se tornou um dos maiores sociólogos do país. Fez 7 anos de estudos em 3 anos. Termina os estudos, cumpre o vestibular e consegue entrar na USP com 21 anos. Ele entra na parte da faculdade que estuda filosofias, letras e ciências. Ele dizia que desde a infância estudava filosofia, pois viu e vivia de perto a sociedade de classe baixa, sem muito estudo. Ele faz mestrado em antropologia. Sempre estudou durante toda a vida, fazendo mestrado, doutorado e licenciatura. Na década de 50, vira o professor representante da sociologia na USP. Ele escreve um livro, A Inserção do Negro na Sociedade de Classe, falando de todos os problemas que essa população sofria, abrindo os olhos do povo, mostrando a desigualdade. O livro é tão importante que foi até traduzido em outras línguas, como por exemplo o inglês. Na década de 60, em 1964, foi afastado pelo sistema militar, aposentado à força para ser silenciado, por conta de suas discordâncias ideológicas. Chega até a ser preso, vai para fora do país, exilado, vai viver no Canadá e nos Estados Unidos, tendo lecionado em diversas universidades no exterior. Na década de 70, em 1972, consegue voltar para o Brasil sem ser preso e vira professor da PUC de São Paulo. Pontifica a Universidade Católica de São Paulo, professor titular. Ele foi um dos sociólogos que ajudou a fundar o partido de esquerda, o PT, mas depois, mais tarde, ele critica-o, pois a idealização do PT foi perdida. O partido ele começou a depender do dinheiro de empresas e empresários, e com isso passando pano neles, perdendo totalmente o sentido em que era voltado para os trabalhadores. Mas antes de se envolver com isso, ele já foi um deputado eleito, no Brasil. Florestan Fernandes, ele teve um aluno lembrado e dedicado, o Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde vira o presidente do Brasil. Ele foi um presidente que criou o real. E foi nesse período foi que o Brasil, a moeda brasileira, ela estava bem forte. E às vezes até mais que o dólar. Por quê? As empresas de fora gostavam e apostavam na ideia e investiam no país. Quando acabou o mandato de Fernandes, é quando veio a ditadura militar. O Florestan Fernandes, ele ajudou a escrever a Constituição do Brasil em 1988. Ele defendia bastante a educação na melhoria das escolas públicas e ele termina, ao final da vida dele, ele acaba falecendo em 1995 por conta de um transplante de fígado mal sucedido.